Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Tijolo Cast. Hoje numa data muito especial, a gente está filmando aqui o episódio durante a Semana Caldeira, que é o principal evento aqui do Instituto Caldeira. Então, atrás das câmeras aqui que vocês estão enxergando, estão passando aqui milhares de pessoas em vários eventos que estão acontecendo aqui, falando de inovação, empreendedorismo. E a gente aproveitou esse momento aí para trazer um episódio muito especial, né, com a presença aqui hoje do Thiago Bizarro. O Thiago é uma referência no mercado e para mim é uma alegria grande, né, ter conhecido ele nessa trajetória aqui de tijolo. Acho que foi uma das grandes conexões que a gente fez aqui através da nossa comunidade de empresas, né? Um cara muito bacana, com ideias muito fora da caixa, que eu acho que precisa no nosso mercado imobiliário aqui como um todo, a gente ter essa criatividade, e a gente vai conversar um pouquinho aqui de como é que ele enxerga esse mercado, as mudanças que estão acontecendo, um pouco da origem dele também. Mas então, Thiago, te dar as boas-vindas, te agradecer. Obrigado. Aqui. O Thiago ele tem uma empresa que se chama Vidro, né, que trabalha com desenvolvimento imobiliário, desde da concepção de produtos até lançamentos, enfim. E queria começar te agradecendo e te dando um tempinho para tu te apresentar aqui para a turma, depois a gente bater esse papo. Bom, cara, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo, né? Como tu disse mesmo, né? Assim, foi uma grande conexão aí poder te conhecer. Acho que acompanho o teu trabalho aí, né? Não só desde a Espírito Santo, mas também do Caldeira, obviamente. Eu vivo esse mercado, né, Fred, assim, há 22 anos, né? A minha formação é um pouco diferente. Apesar de estar no mercado do marketing, da comunicação, eu me formei em arquitetura, me fazem quase 20 anos já, né? 2005, então 20 anos. A minha trajetória ela foi um pouco diferente, porque quem olha de fora parece que eu fiz um caminho propositalmente para estar onde eu estou hoje, assim. E de fato, a partir de um determinado momento, assim foi. Mas a verdade é que eu entrei no mercado de marketing imobiliário através de empresas de comunicação. Trabalhei para incorporadoras muitos anos e identifiquei que a minha formação em arquitetura e o conhecimento que eu tinha adquirido dentro desse setor de marketing, ele me mostrou que existia uma lacuna no mercado. Né? E a minha ideia foi exatamente... a partir desse momento, então, começar a consolidar uma trajetória para que eu conseguisse unir o conhecimento de marketing e arquitetura para criar uma empresa que tivesse uma entrega diferente, assim, né? E essa é a minha concepção, assim, né? Conseguir, de alguma forma, trazer para dentro do mercado da incorporação imobiliária um pensamento de comunicação e marketing que subverte um pouquinho a matriz do que vinha sendo feito, né? E há quanto tempo nasceu a Vidro? Antes tu estava incorporadora, depois tu lançou o teu próprio negócio, né? A Vidro ela está indo para o seu 8º ano de vida já. Né? Antes da Vidro, eu fui diretor de uma empresa de comunicação, trabalhei lá por 10 anos. E essa empresa era uma empresa que, de alguma forma, ela era a referência dentro do segmento imobiliário no Rio Grande do Sul. Assim. A gente fez a chegada de vários players nacionais, trabalhou para marcas locais aqui também muito fortes. E eu acabei criando não só um repertório grande, como boas conexões, assim, né, dentro desse mercado. Ali que tu foi fisgado pelo mercado imobiliário. Então ali, na verdade, eu comecei a transitar dentro desse mercado, daqui a pouco em mesas mais qualificadas, digamos assim, e esse mercado foi me dando espaço, e por ser arquiteto, naturalmente eu conseguia trocar muito com eles, né? Eu acho muito bacana essa mistura assim, profissional de arquiteto com marketing, né? Que eu acho que é um diferencial mesmo do negócio de vocês, da tua capacidade, né? Porque justamente tu traz um pouco da técnica, né, de conceber o produto, mas já pensando no cliente também. Porque eu acho que às vezes o arquiteto ele não tem isso, né? Porque a essência dele é olhar mais para o produto, né? E não pensar tanto, às vezes, sei lá, como é que o mercado vai aceitar isso, a que preço eu vou vender, posso colocar mais custo ou menos custo. E aí, pegando já esse gancho, que eu acho que é legal, primeiro queria falar um pouquinho da parte mais conceitual do trabalho que vocês fazem.
para depois a gente olhar um pouquinho cases reais, que eu acho super bacana. Tu tem um repertório aí absurdo, né, de lançamentos aí. Mas a gente estava conversando antes, assim, de como é legal quando o marketing entra no início de um projeto, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, como é que funciona isso na prática. Sim. Quando o cliente te chama já ali na parte de idealizar o produto, né? Tá começando a desenhar um master plan, né? Ou tá pensando, poxa, qual é o cliente, qual é a tipologia, é condomínio, como é que é o lote, como é que eu não sei... Como é que tu entra nesse trabalho e o quão diferente é quando tu pega no início do que quando tu pega mais para frente? Depois a gente pode usar os cases até para ilustrar. Não, eu acho que ao longo dessa trajetória que eu tive em empresas de comunicação, eu aprendi um pouco como a indústria trabalha o marketing. Né? Então trabalhei com marcas de calçado, com marca de veículo, né? Com marca de moda, enfim. E eu percebia que a concepção desses produtos ela iniciava pelo marketing, né? Pelo um entendimento profundo de canal de distribuição, prioridades do consumidor, desejo, levantamento de tendência, né? Então, assim, ninguém chegava numa matriz de produção sem dominar a cadeia do marketing, né? E o mercado imobiliário ele vai muito rápido para a planilha de viabilidade, né? Ele começa da limitação do terreno, ele começa do que dá para espremer daquele terreno, até quanto dá para vender, né? Ou por quanto o mercado está vendendo, né? E eu comecei a entender que se eu trouxesse, através do conhecimento técnico de arquitetura, um olhar que traz um pouco a forma que a indústria começa a criar produto para dentro do mercado imobiliário, isso poderia render uma nova visão, né? Então, hoje a realidade é que a gente começou a ter clientes que nos chamavam, digamos assim, para o marketing imobiliário, como as pessoas, acho que a maioria conhece, que é o embalar para vender, né? E a gente começou a trazer para a mesa algumas questões que ficavam, assim, num outro lugar de voz, assim, né? E daí era muito comum eles nos dizerem, não, mas daí tu devia ter chegado antes. Eu disse, não, mas é que daí tu deveria ter me chamado antes. Se tu embalar algo ruim, que já tá feito, é mais difícil. Né? Não, e às vezes nem ruim, mas assim, né? Poderia ser melhor, ou poderia ter alguma coisa a mais que tornasse ele único, né? E daí, cada vez mais era chamado um pouquinho antes, até que hoje a gente tem clientes, comprei um terreno, isso é legal. Ou fechei uma permuta, né? Precisamos conversar. Exatamente por isso, assim, porque daí eu acho que é partir do potencial do que pode ser feito, mas não do potencial no sentido de potencial construtivo e índice, mas o potencial verdadeiro de um terreno, assim, né? Eu até queria pegar esse gancho, porque tu já trouxe uma vez alguns cases nesse sentido que tu estava falando agora, eu fiquei pensando, né? Primeiro passo é pega um terreno, ver qual é o potencial, o que eu consigo espremer, tu usou a palavra aqui, o máximo possível do terreno em potencial construtivo, porque isso vai me dar mais metros quadrados, eu vou ter mais resultado. Essa é a cabeça linear, muitas vezes, de quem está montando um produto, né? E várias vezes não é isso, né? Eu acho que essa visão que tu traz um pouco assim cara, qual é o produto, né, para aquele lugar e para aquele perfil de cliente que eu estou buscando, né? Se eu encontrar o produto certo, eu tenho muito mais chance de gerar valor para esse cliente e aí sim ter um potencial de receita muito maior do que se eu empilhar aqui metragem, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que tu enxerga isso e por que tu fala esse tipo de coisa. Não, é que eu entendo assim, né, Fred, perfis diferentes de pessoas têm necessidades e prioridades distintas, assim, né? E eu acho que quando tu pega exemplos assim de lugares principalmente lugares que são direcionados a um determinado nicho. Tem um na Silveira, né? Tu falou uma vez. Tem um exemplo muito bacana na Silveira, né? De um projeto de um amigo meu, que ele vende metro quadrado preservado, né? Excelente. Exatamente porque talvez o cara de altíssimo padrão, que é um dos poucos privilegiados a estar no Morro da Silveira hoje, ele é um cara que ele está preocupado com o seu legado também, né? Então, assim, né, à medida que eu compro uma casa lá que está tirando outra do morro, né, eu tô tornando aquela paisagem mais perene e eu tô, né, fazendo a minha parte pela qualidade do lugar.
né? E eu acho que a partir disso, né, em outra medida, né, ou em outras proporções, se consegue fazer isso em todos os lugares, né? Porque a verdade é que cada endereço tem um potencial cliente que é muito específico, né? Porque todo produto que ele é para todos, ele é para ninguém, né? Sabe? E eu queria trazer um pouquinho dos exemplos. A gente conversou um pouquinho assim de um projeto que tu entrou no início, né, que foi o projeto de Passo Fundo. Eu queria que tu falasse um pouquinho dele. Sim. E o outro projeto que tu entrou mais na etapa do meio para frente, né? Sim. Mas começando pelo de Passo Fundo, Sim. que acho que teve um desenvolvimento ali muito legal já de, enfim, master plan, pensar nas famílias que vão estar ali, Sim. né? Sim. Como é que funcionou isso e quais foram os principais desafios ali que vocês tiveram para botar de pé essa ideia. Sim. Cara, então, esse projeto em Passo Fundo, ele tem uma história muito legal, né? Ele é uma incorporadora de Passo Fundo chamada CVF, que prosperou muito dentro de um segmento dos home resorts. Eles começaram a criar aqueles empreendimentos com infraestrutura de lazer e mais de uma torre, enfim. E esse cliente, ele já tinha um terreno da família, no qual eles tinham uma escola de tênis bem tradicional da cidade, uma casa de festas bem tradicional da cidade e uma riqueza natural muito legal, assim, um bosque de 400 jabuticabeiras, assim, algumas centenárias, né? E a gente começou a entender naturalmente, assim, que aquela vocação de natureza, bem-estar, esporte, já era alguma coisa que existia naquilo ali, né? E então ele disse pra gente, cara, olha só, eu vou fazer uma coisa aqui, mas o meu mercado não é o altíssimo padrão, não é ainda o que eu entendo. Eu vou precisar que vocês nos ajudem a pensar junto com a gente o que nós vamos fazer aqui, mas sim, eu acho que esse terreno aqui é a joia da coroa e a gente tem que fazer alguma coisa, não só pelo dinheiro, mas por proporcionar para esse público de alta renda de Passo Fundo viver de uma forma diferente, né? E a gente foi fazer um estudo muito assim aprofundado do mercado e entender que o alto padrão em Passo Fundo era um por andar no meio do centro, né? Enquanto tu vai para outros destinos do Brasil e as pessoas estão cada vez mais, talvez não comprando distância, mas comprando natureza, comprando verde, comprando respiro, comprando bem-estar, né? E a gente entendeu então que seria possível, pegando aquele terreno de quase 8 hectares, criar dentro dele, né, esse núcleo, digamos assim, que ele integrasse a parte esportiva com o bosque e com as atividades de entretenimento, né, e além de tudo, agregamos uma escola bilíngue. E legal. O cliente foi muito corajoso no sentido de que ele botou de pé aquilo antes de se preocupar em vender qualquer coisa. Né? Ou seja, ele pega um terreno vazio de quase 8 hectares, ele trata 2 desses 8 hectares de um jeito muito bem elaborado e ele tira partido, né, desse núcleo, né, de bem-estar e de qualificação para futuros vários projetos, assim, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que é muito campeão, assim, né? Quando a gente pega um propósito maior para o projeto, e aí quando se fala em legado para a cidade, mas não só isso, mudar a vida das pessoas, né? Porque um projeto dessa grandiosidade, tu traz um novo bairro, tu traz uma... pega Porto Alegre aqui, por exemplo, o exemplo do Shopping Guatemi, vamos pegar lá atrás, né? E agora que tem lá o Parque Germânia ali, Jardim Europa. Jardim Europa, né? Olha a transformação numa cidade que teve um empreendimento, né? Imobiliário, o shopping empreendimento imobiliário. E quando a gente alia isso a uma estratégia de ancoragem, que é o que vocês fizeram com a escola bilíngue, no caso ali, eu acho que mais ou menos o que está acontecendo no Caldeira aqui, a gente também trouxe um projeto no início com um propósito grande de transformar, de trazer incentivo para as pessoas empreenderem, né, e melhorarem a sua vida, mas também criou uma ancoragem para se desenvolver algo no entorno, né, que é semelhante a isso também. Mas, bom, dando uma guinada para um tema que eu tenho que trazer, porque tu é referência, né, que é o litoral, né? O litoral gaúcho, não estou nem falando do catarinense, que hoje tu está mais próximo lá. O Thiago mora lá em Garopaba, tem esse privilégio de morar na praia. Mas depois a gente pode falar um pouquinho lá também de Santa Catarina, mas aqui no sul, né, a gente sabe da explosão que teve, eu acho que agora até deu uma certa acomodada, né? Também queria
trazer um pouco a tua visão de como é que tá hoje a questão da aceleração lá. Mas assim, como é que tu começou a entrar ali e por que tu pegaste tantos, com quantos projetos ali, Thiago, já? Cara, a gente naquele eixo Xangri-Lá, Capão e agora mais Arroio do Sal, enfim, a gente já deve ter mais de 30 lançamentos feitos, né? Mas e tem algum que tu queira trazer assim que foi icônico pra ti e como é que foi isso? Cara, então, a história com o litoral, ela começa quando eu abro a Vidro, né? Na verdade, a Wagner Park, que é um cliente nosso, fundador, bem dizer, tem uma trajetória muito longa lá, né? E ele é um cliente que nos acompanha até hoje, né? A gente conseguiu construir cases muito legais com esse cliente e como eu morei lá 4 anos, né? Também isso me deu uma entrada muito grande no sentido de conhecer a força de vendas, conhecer os outros incorporadores, né? E os próprios cases que a gente tinha acabaram chamando a atenção de alguns players locais que estavam num momento exatamente de pegar essa ascensão no litoral e começar a buscar diferenciação, né? Sim. E essa diferenciação, ela passou muito por produtos, então começaram a caprichar mais em projetos, trazer arquitetos de fora, não locais, para fazer projetos, né? Trabalhar com branding, trabalhar com comunicação, trabalhar com empresas de gestão de lançamento, enfim. E esse mercado começou a se profissionalizar numa velocidade muito grande, né? Hoje, né, o mercado imobiliário, principalmente nesse eixo Atlântida, né, Xangri-Lá e Capão, ele chega numa maturidade muito grande, né? E ele é um fenômeno explicado pelo seguinte, né, Fred? São 2 cidades, em tese pequenas, que são consumidas pelo estado inteiro, né? Verdade. Então, isso é interessante, como né? Tu tem um cara de Passo Fundo e um cara de Bagé, eles estão olhando para Xangri-Lá e Capão, né? Então, tu vê que é um trecho muito pequeno de terra procurado por um manancial muito grande de pessoas, né? Sim. E daí tu tens essa questão da oferta e da procura. Claro que com a aceleração dos lançamentos, hoje a praia tem alguns estoques, tem produtos que estão estocados, tem produtos que têm revendas, o que é normal, né? Porque o mercado, acho que ele é caracterizado por esse giro, né? Primário, mercado primário e mercado secundário. Mas a verdade é que o mercado imobiliário, exatamente por ele ter esse manancial de compradores num estado inteiro, ele tem espaço para muita inovação ainda, né? Porque até então o que a gente viu ser exaurido, digamos assim, é o condomínio de terrenos, é o apartamento de 2, 3 dormitórios, né? Que é aquela coisa que foi o que mais foi feito nesses últimos anos. Mas a gente não tem dúvida, sim, a gente está participando recentemente de projetos que quebram muito essa matriz e começam a enxergar outras oportunidades nesse lugar que vai seguir crescendo em PIB e em população, né? E algum produto, para falar de produto assim de lá que tu tenha, para ti tenha sido mais diferente, assim, uma ideia que vocês tiveram, sei lá, ancoragem, eu sei que tem condomínios que tem marina, tem os lagos que todos fazem. Sim. Que tu tenha feito que tenha dado muito certo, assim. Cara, tem 2 cases, assim, que eu acho que são muito bacanas, assim, né? Um case muito interessante foi um case da Dorata, que é o condomínio Seasons, né? Que, conversando com o cliente, né, que tinha também a intenção de fazer alguma coisa que elevasse a régua do mercado, né, que posicionasse a incorporadora dele como uma incorporadora que estava entregando além do que o mercado entregava, nós chegamos ao posicionamento do primeiro condomínio de padrão internacional. Né? O que quer dizer isso, padrão internacional? É aí que tá, né? Tudo começou por essa mística, né? Ele era um cliente que ele viajava o mundo. Entendi. Ele trouxe algumas das melhores experiências que ele encontrava em Miami, Mykonos, etc., né? Para lá. Mas não assim um jeito, Fred, assim, solto ou absolutamente gratuito, né? Foi feita uma curadoria muito legal, assim, do que de fato era efetivo para esse público,
né? Onde a gente ia ganhar as prioridades desse público e como é que a entrega poderia chancelar o discurso, né? Porque é muito fácil hoje em dia tu criar um bordão, né? Padrão internacional, tá, mas o que é o padrão internacional? E daí esse padrão internacional, ele de fato começou a ser entregue na forma de features do empreendimento, né? E, inclusive, com uma arquitetura de qualidade internacional que ganhou como o melhor condomínio das Américas, né? Que legal. Então, esse cliente, ele conseguiu, né, que a gente diz assim, fazer um circuito, né? Assim, ele fez uma promessa nova e ele entregou um produto que cumpriu a promessa, né? E ele tem um produto que, de alguma forma, acabou virando uma nova referência quando se fala em luxo na praia, né? E inclusive tendo vendido um metro quadrado a um valor mais caro do que da Estrada do Mar para baixo, da Estrada do Mar para cima. É isso que eu ia te perguntar, isso acaba agregando no valor. Agregou demais, né? Ele estava do lado de lá. Então. Ele estava no lado de cima da Estrada do Mar, né? Com a promessa ou assim, acho que sem ousadia, o cara parte para aquela velha história, o lado de cima da Estrada do Mar está vendendo a 1.800, né? Então tu pode seguir, né? E eventualmente, se tu fizesse uma pesquisa quantitativa para tu testar a elasticidade de preço, é bem possível que viesse, não, tem que vender a 1.800, né? Mas é aquela velha história que a gente brinca do Steve Jobs, né? Se eu perguntasse se alguém queria o iPad, não iam dizer que queriam, né? Então, ninguém conhecia. Né? Então, assim, às vezes as coisas estão fora do repertório do público, né? E um outro case eu acho legal também é o condomínio pleno, cara. Porque o condomínio pleno, ele foi um condomínio que ele foi lançado aos 48 do segundo tempo, né? Sendo, acho que, o 7º produto a ser lançado na temporada. E a gente entrou nesse processo num meio avançado já, né? E conversando com o incorporador, nós entendemos que se o produto não trouxesse alguma coisa nova, alguma novidade, tanto em discurso para o corretor que já estava vendendo o seu 7º produto na temporada, né, quanto a própria entrega do produto, era muito possível que talvez ele ficasse pelo caminho, assim. Para que a gente atalhasse o tempo, né, a gente fez uma entrevista em profundidade com 20 proprietários de casas em condomínio, mais ou menos naquele padrão que se imaginava, para entender o que era prioridade. E vieram surpresas muito legais. Por exemplo, desses 20, 3 falaram a palavra verão, 2 falaram a palavra mar, né? E tu começa a entender que, de fato, o condomínio fechado de Xangri-Lá, ele virou o reduto de descanso de fim de semana do ano inteiro, de todo o cara de Porto Alegre. Né? É isso aí. E a gente começou a entender que, na contrapartida disso, os projetos de arquitetura e os brandings, eles vendiam resorts de verão. Né? Que não era o principal. Exato, que a pesquisa demonstrou que, né, até estava no imaginário, mas não era o único motivador, assim. E para ser diferente, né, a gente perguntou para o incorporador, cara, dá tempo da gente falar com o arquiteto, com o paisagista e a gente mexer alguma coisa? Não, dá sim. Então se criou o posicionamento de um empreendimento para as 4 estações. Né? Isso é importante, você tem que pensar na parte de climatização. E se mexeu no paisagismo para que ele ficasse bonito na primavera, né? Ficasse bonito no outono, né? Porque o que é o comum no empreendimento? Cara, tu chega lá com um monte de palmeira seca e a piscina vazia no inverno, né? Né? E esse empreendimento ele foi pensado já de uma forma para que o cara tivesse a melhor experiência nas 4 estações, assim. E foi muito legal porque no outro dia do evento, no Instagram, era todos os corretores, assim, agora em Xangri-Lá tem um condomínio para as 4 estações. E botar lareira nas casas, né? Então assim, esse é um case que acho que é uma baita de uma chamada. Às vezes é uma ideia, né, que tu mexe um pouco no empreendimento e faz um ajuste fino, assim. Porque quando a gente vê o custo de uma casa, de uma segunda residência, pelo que a gente usa, é totalmente irracional, né? Se a gente conseguir provar que a pessoa pode usar um pouco mais, né, usufruir durante o ano, porque o próprio produto pode te convidar a ir mais para lá. Claro, por mais sem dúvida. Né, porque é um reduto, é um lugar que tu quer ir lá para descansar, não precisa ter muita gente também em volta. Se tu tiver isso já na cabeça, tu começa a valorizar mais o investimento que tu tá fazendo. A frase que um dos entrevistados disse é assim, eu moro em Porto Alegre e vivo na praia.
Né? E daí, cara, essa é a resposta, né? Porque de fato, talvez seja isso, né? Em Porto Alegre o cara tá naquela correria, busca o filho, leva o filho. Chega Sim, lá, o cara joga beach tênis, anda de bicicleta, surfa. Tu vê assim, o que tem de quantidade de gente que investe muito mais na casa da praia. Muito. E aqui tem um apartamentinho pra dormir. Muito, né? Muita gente. E que parece não fazer sentido, mas dentro desse imaginário aí faz sentido. Né? Isso é uma outra coisa engraçada, né, Fred? Porque assim, antigamente, quando tu falava em estratificação social, assim, né? O cara tinha um carrão, um apartamentão, um casão e não sei o quê. Cara, hoje em dia as pessoas elas têm prioridades distintas para várias coisas, né? Tem muito cara que mora num apartamento de 100 metros em Porto Alegre e tem uma casa de 300 na praia. É isso? Muito. E não só no mercado imobiliário, né? Tu tem o cara que mora de aluguel e viaja para fora do Brasil o ano todo. Ou seja, as pessoas têm, né? Antigamente era muito diferente, né? A própria segunda casa, ela não tem, assim, do ponto de vista financeiro, não vale a pena. Né? Não podemos falar isso, né? Mas se tu fizer o cálculo do aluguel de um hotel, né? Super bom, pelo custo tem de manutenção. Isso. Né? E tudo mais, só que ela é um bem emocional. Cara, é um bem que faz, a pessoa se envolve tanto com aquilo e se realiza tanto que ela não pensa. É isso. E isso é muito legal. Acho que isso é o legal do mercado imobiliário, que é a realização de um sonho. É isso. E é o nosso, eu falo, a coisa mais cara que tu compra na vida é uma casa ou um apartamento, né? Sim. De todas as compras é o maior nível de envolvimento, né? Imagina, é uma coisa que tu compra, sei lá, se comprar 2, 3, 4, talvez não compre, tem gente que fica a vida inteira numa casa, né? Então tem uma importância muito grande, é um impacto muito grande na vida das pessoas. Né? Mas tu sabe que dentro dessa maturação do mercado imobiliário da praia, né? Eu acho que as pessoas que olham de fora, né, se fala muito da bolha, que não tem mais espaço, que como é que ainda vende, como é que... Cara, assim, a verdade é que aquele pedaço de terra, né, e aquele mercado, em termos de evolução de categoria, ele está muito no começo ainda. Né? Eu sempre brinco, por isso que eu falo sempre essas referências com a indústria, né, cara? Cerveja artesanal e azeite de oliva extra virgem eram coisas que estavam fora do repertório das pessoas até pouco tempo atrás, né? E o mercado imobiliário ele tem um pouco disso também, né? As categorias de produtos elas vão amadurecendo e o mercado vai se especializando. Hoje tu tens o mercado da praia começando a ter imobiliárias que vendem lançamento, incorporadoras começando a trazer modelos de produto de fora para lá, né? Produtos que estão saindo um pouco daquela matriz que entrega o apartamento de fim de semana ou a casa de veraneio, né? Exatamente porque, né, você está enxergando aquilo como de fato um destino de moradia, um destino de qualidade de vida, né? Eu acho que tem ali existe ali uma migração, né? A gente tem o tijolo tem uma célula no litoral justamente por causa disso. A gente conversa muito com a turma. Acho que Porto Alegre teve no último censo, né, queda de população, o litoral teve aumento. Né? Claro, a pandemia ajudou muito nisso. Também, claro. Mas conforme a vida for consolidando lá na escola, cada vez mais, né, é um lugar muito mais seguro, né, muito mais agradável, perto da praia e tudo isso. E ao mesmo tempo está só no início, quando tiver mais infraestrutura e vai ter muito mais mercado. Sem dúvida. Tese, né? E eu tenho assim alguns clientes. Bom, Santa Catarina é um estado que tem uma pujança econômica que todo mundo conhece, né? Tem um alinhamento político, ideológico, mercadológico muito grande, então ele é um mercado muito próspero. E volta e meia eu tenho clientes que dizem, cara, mas o que tu vem fazer aqui no mercado imobiliário gaúcho ainda? Por que tu vem trabalhar aqui na praia ainda, né? Cara, eu acredito demais no mercado imobiliário do litoral norte, né? E eu te digo assim que não só Xangri-Lá e Capão, mas Arroio do Sal, Torres, enfim, tudo ali tem muito espaço para se desenvolver. Né? Eu tenho inclusive agora uma iniciativa recente. Eu iniciei uma nova empresa com um sócio que é o Wagner Couto, a Cirela da La Santa, enfim, que é para fazer gestão de lançamentos, e o nosso primeiro mercado foco foi a praia. Né? Nosso primeiro mercado foco foi a praia, né? A proposta de valor ela colou muito bem, tá? Porque o mercado ele se sentia de alguma forma desatendido desse tipo de prestação de serviço, né? Como eu te falei, o mercado ele está emergindo no sentido de especialização, né? Então esses incorporadores de lá eles vão começar agora a movimentar, criar suas máquinas de venda, segmentar seu canal de venda,
repensar estratégias comerciais, né? Antigamente, Capão construía um prédio e botava para vender, né? E esse mercado lá hoje ele é muito mais concorrido. Você botava para vender depois de pronto, tu disse. Exato. E esse mercado hoje ele traz dinheiro de outros setores, né? Assim, até então, pegando assim na Santa Catarina, acho que é legal a gente falar. A gente teve uma missão lá semana retrasada para Balneário ali, Porto Belo, enfim. E é quase como olhar para o futuro, né? Claro, uma circunstância de estado completamente diferente do nosso, né? Conjuntura diferente. Questão política, concorda, tudo isso, e os gaúchos indo para lá trabalhar e se desenvolver. Mas ali a gente estava numa região que tinha, os caras falaram, protocolados já, eram 500 projetos na prefeitura ao mesmo tempo. Sim. Em construção ou já aprovados, vamos dizer assim. Sim. Então já tem muitos, né, empreendimentos prontos. Imagina quando aquilo tudo tiver construído, a potência que vai ser aquilo de tudo, né, geração de emprego, crescimento econômico e tudo isso. A gente tem um cliente de Joinville que está apostando muito na cidade de Barra Velha. Barra Velha, se tu vens do Paraná para baixo, assim, ela é das primeiras praias, assim, ela tem, se eu não me engano, 17 quilômetros de orla. Né? E ela tem uma praia chamada Praia do Tabuleiro, que é muito próxima assim da BR-101, em que, cara, quase todos aqueles terrenos ali já estão na mão de grandes incorporadores, né? E aquela fotografia ali em 5 anos, cara, é o que aconteceu com a Praia Brava, né? É o que aconteceu com vários outros lugares que muito rapidamente, né, lá se transformam, porque eu acho que existe... Lembra que eu falei que o Xangri-Lá e Capão é comprado pelo Rio Grande do Sul inteiro? Sim, lá o litoral norte catarinense ele é comprado do Mato Grosso para baixo até a Argentina, né? A Argentina também tem salário. Então, assim, cara, realmente, então, assim, daí tu pega que é um manancial muito maior, né? Tanto de investidores quanto de compradores, né? Então... Mas ali eu acho que assim, a gente tá falando ali, tinha metro quadrado de R$75 mil, né? Aí a gente perguntava, tá, e como é que como é que estão as vendas? A gente até brincava assim no final da missão, porque a gente sempre fazia essa pergunta, os caras diziam, não, 80% vendido, sem permuta, dinheiro em cash. Né? Nossa, não é possível, cara, né? Aqui a gente batalhando, né, para fazer, o cara quer botar um carrinho na troca, não sei o quê. Então, assim, cara, realmente é um negócio incrível. Óbvio que a gente fica se perguntando se é uma bolha ou não é uma bolha, onde é que vai parar isso. Eu acho que tem regiões ali, principalmente Balneário, que estão muito saturadas já, praticamente não tem terreno mais. Mas eu acho que para nós, assim, é um exemplo, é um pouco de olhar para o futuro, né? Ver onde é que a coisa pode chegar se a gente trabalhar bem. E eu acho que daí é nesse momento, Fred, assim, que quórums como o Tijolo Hub, empresas como a Vidro ou como os outros participantes aqui do núcleo, né? Elas começam a ser mais úteis e efetivas para o mercado, assim, né? Porque eu acho que a competição gera a demanda pela especialização, né? E daí tu começa a ter que, de fato, circular, ouvir, te diferenciar, trazer parceiros, né? E fazer conexões, né? Para poder entregar alguma coisa que o mercado não tem, né? Até pegando o gancho de diferenciação e projetos mais... ambiciosos, né, e difíceis às vezes de desenvolver. Fala um pouquinho dos teus novos planos aí, das ideias de projetos, né? Sim. E como é que tu vê essa questão do... às vezes um produto, né, que a gente vê que tem um potencial extremo, mas ele precisa justamente trabalhar essa questão de um penso mais refinado, né, de uma ideia que vai viabilizar aquilo ali que ninguém viu. Sim. A gente falou, por exemplo, do Caldeira. O Caldeira era uma indústria antiga, uma fábrica, né, numa região da cidade que estava precisando se reinventar, e ele entrou, pegou um timing certo, né, e trouxe um negócio como ele é. Fala um pouquinho, né, de como é que tu vê e quais são esses projetos novos aí que tu Cara, então, eu estou num momento muito efervescente, né? A Vidro, ela chegou num momento muito bacana de consolidação. A Force, que é a minha empresa nova, né? A gente conseguiu surgir muito bem no mercado, assim, com quase meio bi de VGV para fazer. E nas mãos do Wagner, que é o meu sócio, eu acho que, né, não tenho dúvida que isso vai, né, a gente vai ir muito bem, e já estamos com boas possibilidades para pós-verão, assim. Como eu te falei, nosso foco inicial era o litoral norte.
mas eu estou olhando muito também para a área de desenvolvimento, né? Enxergando que terrenos especiais, oportunidades mais raras, né? Eu acho que demandam que o incorporador ou que o cara que é o dono dessa área, que às vezes é a joia da coroa, né? Ele tem que se cercar de cabeças capazes de ver o que o mercado não vê, sabe? E eu acho que isso aí, cara, é o meu novo, assim, né, a minha nova vertente, assim, de concepção de alguma coisa é essa, assim, tá no forno aí, já tá, né, se estruturando, né, alguma coisa pra gente pensar essas oportunidades de mercado fora da curva, assim. Eu vejo bem o que tu estava falando da evolução, pegando o litoral como um exemplo, e esse gancho agora com o negócio de desenvolvimento imobiliário é que antes a coisa também era mais no início, qualquer coisa que tu trazia era novidade, era diferente. Né? Não existia condomínio na praia. As pessoas tinham casa na rua e esse era o conceito. Né? Surge o primeiro cara lá que faz o condomínio, que eu nem sei quem foi. Né? Seu Elmar Wagner. Aí, tu deve saber. Então. E aí o cara fez um negócio, deu um peitaço lá, teve uma inspiração, trouxe algum lugar e começou. Né? E aí todo mundo vai seguindo aquela tendência e a coisa meio que por um tempo ela vende ao natural, orgânico, tem uma demanda reprimida e, né, detona de vender. Chega um ponto que começa a gente ter que criar coisas que realmente tragam um valor agregado, né, que realmente chamem a atenção, e aí a gente brinca até, não adianta mais trazer um pedaço de papel de pão com uma matrícula anotada em cima. Antes tu fazia isso, desenhava ali o condomínio e estava feito. Né? Agora tu já está falando, os caras estão procurando aí arquitetura diferenciada, ancoragem, né, em alguma coisa para o cliente, um trabalho de marketing mais pensado, né, no que realmente, qual é o perfil, o que vai agregar, o que vai se diferenciar. E eu acho que nessa tua nova vertical, eu acho que é justamente, o que tu enxerga dessa necessidade, quer ou não, uma necessidade do mercado de evoluir. Né? Nesse alto ponto de maturação, a verdade é que o mercado tem que começar a buscar respostas fora do mercado. Né? Isso. Então, assim, tu tem que começar a olhar menos para o que o concorrente está fazendo, ou para o que a imobiliária está vendendo, e mais para o que o consumidor vai querer comprar, Às vezes o que ele está precisando, o que está faltando. Né? E isso não vai vir numa pesquisa, isso não vai vir não adianta. Isso aí, na verdade, é uma conjuntura de fatores, né, cara? Assim, eu entendo que a evolução natural, seja, né, de qualquer que seja a categoria, é que chega um momento que a categoria tem que buscar dados, inspiração e tendência fora dela. Né? E eu acho que é esse o momento que o mercado imobiliário mais sofisticado, né, pressupõe. Assim, acho que é isso que ele precisa. Assim, né? O que tu vê, assim, hoje, falando acho que o litoral tu tá muito em contato, né, e até na região ali também de Garopaba, que tu tá ali em volta, o que tu vê de oportunidade, né, e qual o caminho que tu vê? Eu sei que Garopaba já tem um perfil bem diferente do resto, né, de Balneário, de até Xangri-Lá, né? Sim. Os condomínios não pegaram tanto, né, até hoje lá, pode ser que não tenham acertado também a mão, mas o que tu vê, assim, nesse mercado não sei se a gente pode chamar segunda residência, né? Porque pega Gramado, a gente já fala que é a terceira residência. Sim. O que tu vê como oportunidade e para onde que tu vê o caminho? Se realmente é só diferenciar produto, se na tua cabeça tu acha que vai ter que ter uma revolução, pensar, né, algo de novo, como o cara que fez o primeiro condomínio? Sim. Não, eu acho que, né, assim, bom, a gente já se fala, né, muito na mudança de relacionamento das pessoas com o patrimônio e com os imóveis, acima de tudo. Né? Já se fala muito no home as a service, já se fala, né, enfim, tem várias coisas acontecendo. E a tendência é que, independente da região que tu te encontre, assim, essa relação, porque ela é geracional, né, ela vai também se transformando. Sim, né? tem menos propriedade, mais uso. Exatamente, né? Então, assim, naturalmente, eu acho que isso aí é uma coisa que, principalmente nesses lugares sazonais ou transitórios, ele vai ter que começar a acontecer, né? Vai ter que se ter um olhar mais eficiente para isso, né? Tu falou, por exemplo, da questão dos condomínios, tipo os de Xangri-Lá em Garopaba.
Cara, é um negócio que não deu certo, mas é que não deu certo porque erraram o produto ou alguma coisa assim. Não deu certo porque eu acho que é dentro disso, entende? Assim, ó, é um lugar que tu não tem problema de segurança. É um lugar que ele é bonito do muro para fora. Né? Ou seja, quem está em Garopaba quer ir para lá para ficar seguro dentro de um condomínio? Não, ele quer ir lá para ficar na praia com a casa aberta e vivendo a rua, né? Acho que é o contrário de Shangri-La. Hoje o cara vai para viver quase como se fosse o clube, né? Tu falando agora parece óbvio, mas também parece óbvio, não, vou pegar o condomínio de Shangri-La, vou botar em Garopaba e vai dar certo. Não dá, até hoje não deu e assim... tem projetos bacanas lá, né, cara? Mas é porque é exatamente isso, assim, é aquela velha história, né? Se tu vai olhar dentro do mercado a resposta, né? Daqui a pouco tu pode errar na amostragem, porque às vezes a cultura do lugar, a pré-existência, ela determina que aquilo ali faz total sentido ou não, né? Hoje, na minha cabeça, assim, cara, um condomínio de terrenos em Shangri-La é como tu botar um prédio numa cidade que todo mundo mora em casa, sabe? Todo mundo olha aquilo, tá, mas por que eu vou morar aí? Né? Sim. Mas eu vejo, Fred, assim, que quando tu fala em desenvolvimento imobiliário e competitividade, as pessoas têm uma tendência muito grande a olhar para os grandes centros, assim, e achar que essa especialização ou esse produto mais bem pensado, mais bem estruturado, ele tem que ser feito na capital, e não é uma verdade, né? Porque esse cara que compra a segunda moradia ou compra o refúgio, enfim, ele é o cara que é de São Paulo, de Curitiba, de Porto Alegre, e esse repertório já faz parte dele, né? Então, eu entendo hoje que, por exemplo, o Garopaba é uma tela em branco, assim, desde que tu entenda que a cultura do lugar ou a cultura do cara que olha para lá é a cultura da preservação, a cultura da natureza, a cultura de preservar a cidade acima do seu imóvel, sabe? Eu também convivo bastante ali em Garopaba também. E vou há bastante tempo para lá e a gente vê que ali tem uma coisa toda da sociedade abraçar o projeto ou não. Tem. Alguns empreendimentos já não deram certo, né? Tem até aquele do Rosa lá que é mais conhecido. Mais caso antigo, né? Mas, poxa, eu acho que tem que se levar muito em consideração isso lá, né? Sim. O que as pessoas aprovam como comunidade também, porque, claro, né, é um negócio privado, é o teu terreno, né? Tu acha que em tese pode fazer qualquer coisa, né? Desde que passe pelo plano diretor. É isso. Mas também lá tem que considerar, não, peraí, o que os moradores, o que a comunidade aqui vai aprovar e vai ter orgulho de dizer, pô, na minha cidade veio um cara aqui que trouxe, tem o cara que trouxe a piscina com ondas lá, por exemplo, que é um outro projeto, né? Sim. Mas como é que tem que pensar nisso também, né? Pensar da porta para fora, né? Porque daí, pô, se conseguir deixar um legado que nem esse da Silveira, o cara tá... Pô, tô explorando aqui um morro virgem, mas eu tô deixando uma parte preservada, que eu tô deixando de faturar, mas o cara que compra tá pagando por isso também. Exato. Porque ele entende o valor disso. Né? Essa eu achei fantástica. Cara, eu acho que o novo marketing, né? Ele está muito alinhado a essa história de propósito, legado, conexão emocional, né? Assim, todas as marcas mais bacanas que tu conhece aí, seja de carro, de roupa, é esse o viés, né? E o mercado imobiliário, ele não é uma via paralela que, né, quem compra roupa são as mesmas pessoas, né? Aquela velha história, né? Assim, o cara que anda numa SUV é o mesmo cara que quer uma varanda, ou que quer morar perto da natureza, né? Mas porque... talvez até pela natureza do mercado imobiliário, o tijolo nasceu por isso, né? De ser uma coisa mais rígida, né? Assim, em termos de inovação, né? O tijolo nasceu porque a gente detectou lá que o mercado de construção civil, mais a construção civil, estava em penúltimo lugar em digitalização como indústria, né? Inovação. Então, talvez pelas normas, né, que existam também construtivas e que lidar às vezes com segurança, uma série de coisas, ele tende a ser uma via paralela que, na verdade, é o que tu falou, né? É a mesma pessoa que ela mora lá, compra roupa e compra carro, e sai de férias. Né? Então, essa mesma... A mesma velocidade que outros produtos mudam e que surgem coisas, ela
pode ser uma verdade no mercado imobiliário também, né? Sim. A sandália, a rasteirinha, a bota, papete, não sei o que, tudo serve pra botar no pé. Sabe? Fazer um prédio como se fosse uma coleção de roupa, né? Cada ano tu pode criar uma... Então, assim, é possível legal. Criar necessidades dentro do mercado imobiliário. Dando uma ideia aí pra galera. Não é possível, né, criar necessidade dentro do mercado imobiliário, porque todos os outros mercados vivem de criar necessidades, né? Sim, até pra pessoa trocar mais rápido de imóvel também, né? E também para atender pessoas que daqui a pouco estão estancadas, né, cara? Sabe assim, não me mudei, não. Tu tem plano de te mudar nos próximos 6 meses? É o que as pesquisas perguntam. Não, porque eu não vi nada que eu achei legal. Ou seja, não porque eu não vi nada legal ou não porque eu não tenho grana. Às vezes o cara tem, sabe? Em tese, tu pode usar até teu imóvel para passar para um próximo, né? Então, acho que sempre tem uma oportunidade. Quem já tem um imóvel de ir para um outro. Eu sempre digo assim que se todos os carros fossem branco 1.0, né? Se todos os tênis fossem pretos com cadarço, ia vender menos tênis, ia vender menos carro, né? Muito. Então, assim, às vezes o mercado imobiliário satura o mercado imobiliário, exatamente por olhar as respostas dentro dele mesmo, assim, né? Sabe? O Ford lá que falava, né? Que os caras perguntavam, não vai ter carro de outra cor. Ele falou, não. Vai ter de todas as cores, desde que seja preto. Criou o primeiro modelo de carro. E, pô, olha o tempo que levaram para descobrir a cor, então, né? Também uma simples cor, como muda, né? Não, muito legal, cara. Bom, Thiago, estamos chegando no fim aqui. Te agradecer, né? Porta aberta sempre aqui para estar conversando. Vamos esperar um pouquinho os projetos aí surgirem. Acho que é legal a gente pegar um dia... um estudo de caso, assim, pegar um projeto desses grandes e olhar ele a fundo. Acho que é muito enriquecedor para a turma aqui. Eu fiquei pensando já nisso. E te deixar um espaço aí aberto para tu te despedir da galera, né? E dizer que é sempre bom aqui. Acho que teve insights muito legais aqui hoje. Foco bastante no cliente, nessa parte de produto, de marketing, acho que tem várias sacadas legais aqui. Para a turma também um pouco sair da zona de conforto. Acho que é isso que a gente está pregando aqui no Tijolo, né? Cara, o mundo está mudando rápido e não é só tecnologia, não é só startup. É isso. É pensar no cliente, é o cliente no centro. Como é que é o cliente de hoje? O que eu posso fazer para despertar um desejo, que a gente falou aqui? E às vezes isso aí, cara, muda a jogada, né? Muda totalmente Cara, a gente tem uma máxima dentro da vida, né? Em primeiro lugar, né? Te agradecendo a oportunidade aqui, né? Mas como tu disse, para deixar um recado final, que é tentar criar produtos irresistíveis, né? E eu acho que criar produtos irresistíveis, cara, é impossível de tu fazer isso sem tu tirar a tua lente, né, de o que o mercado disponibiliza, de olhar o portal, olhar a pesquisa, olhar a quantitativa, etc. Tradicional, né? O modelo tradicional. E olhar para o espírito dos tempos, para onde o mundo está indo, o que as pessoas estão desejando, que outras coisas elas estão consumindo, porque isso dá muita ideia. Né? Para onde elas estão viajando. Por que o destino tal deixou de ser famoso e agora é aquele outro? Ou seja, o que isso significa, né? Sim. Então, assim, eu entendo que para criar produtos irresistíveis, o mercado imobiliário tem que subverter um pouquinho essa matriz, assim, de criação, né? Principalmente sobre a ideia de mudar a lente de onde ele busca a inspiração, assim. Acho que essa é a grande jogada, assim. E entender, cara, que essa venda, digamos assim, essa geração de desejo, a geração de necessidade, ela tem que articular toda a cadeia, né? Ou seja, tu tem que buscar a informação no lugar certo, tu tem que decodificar esse desejo através da curadoria de quem projeta, de quem lança, de quem bala para presente, e não menos importante, cara, de quem vende, né? Porque, cara, o canal de venda lá, imobiliário, corretor... Sim, é a tua cara na frente do cliente. Ele exatamente, né? Então, assim... dentro da indústria existe um departamento chamado Trade Marketing, né? Inclusive essa minha empresa Nova Force, a gente nasce voltado para isso, assim, né? Como é que eu pego todo esse encantamento e eu entrego ele no coração do corretor, porque se eu não entregar no coração do corretor, às vezes tudo ficou pelo caminho, né? O corretor tem que vender algo que ele acredite. Exatamente. Senão ele não vai. Exatamente. Então ele é o primeiro público do lançamento, né? Exato.
Então, assim, por isso que eu digo assim, cara, a gente sim tem que se inspirar muito no consumidor, olhar o cliente, olhar a demanda, olhar a necessidade, olhar o futuro. Mas, cara, não dá para abrir mão de tudo entender que o canal de venda é também eu vim ponto fundamental. Eu vim do varejo, e no varejo isso é super complicado também, porque a cara da tua marca é o vendedor na loja, na ponta da loja. Também. Então o primeiro cliente também são os vendedores da loja. A gente apresentava a coleção primeiro para a equipe de vendas, né? E aí eles tinham que se sentir parte daquilo, gostar, entender e dizer, tá, eles vão vender de peito aberto porque eu usaria essa roupa. É isso, né? É isso. E aí acho que é a mesma filosofia de convencimento e de envolvimento, né, desse time. É uma jornada, né? Uma jornada. Meu velho, muito obrigado, cara, 100%. Valeu, gente. Valeu. Obrigado.